Canal Visionário Espiritual. Vou falar um pouquinho aqui em 2 Coríntios 12, versículo 7, né? Que está escrito o seguinte: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Só que estão dizendo, os pregadores dizem que foi Deus que colocou em Paulo essa doença. Veja só, Deus não ia botar doença em Paulo, mas de jeito nenhum. Veja só, não existe um versículo na Bíblia que afirme diretamente que Deus colocou uma doença em Paulo. A passagem mais relevante sobre um sofrimento físico do apóstolo está em 2 Coríntios 12, que descreve o espinho na carne. No entanto, a causa exata e a natureza desse espinho são debatidas, e a Bíblia não confirma que era uma doença imposta por Deus. Então, essa doença não foi colocada por Deus, porque Deus não coloca doença em ninguém. Deus não permite doença em ninguém. As pessoas são doentes porque a carne é decaída, a carne é doente. Então, essa doença não foi posta por Deus. Tanto é que ele orou por 3 vezes, pediu a Deus para Deus sarar ele, e Deus disse: pode parar, a minha graça te basta, e é finir. Por quê? Porque Deus cuida do espírito, não da carne. E esse mensageiro de Satanás não era nada mais, nada menos do que o conhecimento que Paulo tinha da lei de Moisés, porque Paulo era judeu, era poliglota, um homem muito sábio, inteligente, tudo, mas que na realidade, não foi Deus quem colocou a doença em Paulo. Não foi Deus quem colocou essa doença em Paulo. Essa doença foi da carne. E um estudo que eu fiz, cheguei à conclusão que foi os olhos dele. Entendeu? Olho ou em outro lugar, foi da carne. Deus não colocou doença nele e nem tampouco tirou doença. Não prova, a Bíblia não prova que Deus colocou doença nele. O apóstolo Paulo disse que foi dado uma doença nele. Não foi Deus quem colocou essa doença em Paulo. Senhores, o canal Visionário Espiritual diz para você que essa doença que Paulo tinha não foi Deus quem colocou nele. Amém? Canal Visionário Espiritual é o canal Revelações do Espírito Santo. Acredite.